cuidar da nossa boca, cuidar do nosso falar, cuidar daquilo que o Senhor nos diz e nos revela para realizar, mas ainda não apresenta o tempo para essa realização e nós ficamos ali esperando, nós ficamos ali fazendo cada etapa que o Senhor nos dá e o Senhor vai nos mostrando que há um tempo para poder ser publicado, tudo tem seu tempo determinado. E não vamos dar com a língua nos dentes, como se diz, falar demais, o que muito fala tem perturbação. E vamos ler aqui esta passagem que vai nos ensinar, no final, o último versículo vai nos dar um ensinamento até para a gente passar para uma outra parte da Bíblia, do ensinamento do Senhor para nós hoje. Então vamos aqui em Lucas 9, no versículo 28, a partir do 28 está escrito: Passado quase 8 dias após o pronunciamento destas palavras, Jesus tomou consigo a Pedro, João e Tiago e subiu a um monte para orar. Enquanto orava, a aparência do seu rosto foi se transformando e suas roupas ficaram alvas e resplandeceram como o brilho de um relâmpago. Então surgiram 2 homens que começaram a conversar com Jesus. Eram Moisés e Elias. Apareceram em glorioso esplendor e falavam sobre a partida de Jesus, que estava para se cumprir em Jerusalém. Pedro e seus amigos estavam dormindo profundamente, mas despertaram de súbito e viram a fulgurante glória de Jesus e os 2 homens que permaneciam com ele. Quando estes iam se afastando de Jesus, Pedro sugeriu: Mestre, como é bom que estejamos aqui. Vamos erguer 3 tabernáculos, um será teu, outro para Moisés e outro de Elias. Mas Pedro não sabia ao certo o que estava propondo. Entretanto, enquanto ele ainda falava, uma nuvem surgiu e os encobriu. E grande foi o temor que sentiram os discípulos ao verem aqueles homens desaparecerem dentro da espessa nuvem. Então dela propagou-se uma voz afirmando: Este é o meu filho, o escolhido, a ele dai toda a atenção. Passado o som daquela voz, Jesus ficou só. Os discípulos então guardaram o que viram e ouviram somente para si. Durante aquele tempo não compartilharam com ninguém o que acontecera. É aqui que está. É esse versículo 36. Os discípulos então guardaram o que viram e ouviram somente para si. Durante aquele tempo não compartilharam com ninguém o que acontecera. Durante aquele tempo, tudo tem seu tempo determinado. Então, lembre-se aqui no começo diz que, passado quase 8 dias após o pronunciamento destas palavras, o Senhor estava pregando, estava falando sobre segui-lo, tomar a sua cruz e segui-lo. Então ele disse, depois destas palavras, Jesus tomou consigo a Pedro, João e Tiago. Em várias passagens você vai ver isso. Jesus tomando a Pedro, a João e a Tiago. Jesus conta os seus segredos, Jesus chama para perto de si aqueles que sabem guardar as coisas que vão sendo reveladas, mas ainda não é tempo para publicá-las. Então veja, os discípulos então guardaram o que viram e ouviram somente para si. Durante aquele tempo não compartilharam com ninguém o que acontecera. Depois que Jesus morreu, depois que Jesus ressuscitou, depois que Jesus ascendeu aos céus, agora era com eles. Agora eles assumiram tudo que Jesus tinha dito e se realizou. Então puderam revelar coisas anteriores que nesse tempo ainda não estava realizada. E era preciso que eles esperassem.
É preciso que você espere, que eu espere, que todos nós esperemos. Deus deu algo para você, revelou, levou você a entender, a contemplar uma passagem. Guarde, não saia revelando, não saia falando para todo mundo. Guarde, porque se você revelar, isso desvanece, isso se esvai, isso vai embora. Não faça isso com você mesmo. Veja aqui uma passagem do Velho Testamento de Ezequias. Eu peguei aqui a outra Bíblia que já estava aberta nessa passagem e vamos ler também rapidinho. Naquele tempo enviou Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, cartas e um presente a Ezequias, porque tinha ouvido dizer que havia estado doente e que já tinha convalescido. E Ezequias se alegrou com eles e lhes mostrou a casa do seu tesouro, e a prata, e o ouro, e as especiarias, e os melhores ungüentos, e toda a sua casa de armas, e tudo quanto se achava nos seus tesouros. Coisa nenhuma houve, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias lhes não mostrasse. Abriu o coração, não guardou como aqui. Os discípulos então guardaram o que viram e ouviram, somente para si. Tudo tem seu tempo determinado. Lembremos sempre disso, e o Espírito Santo nos impele a fazer isso. Mas quando, movidos por vaidade, queremos apresentar o quanto estamos sendo abençoados por Deus, erramos. Tudo tem seu tempo determinado. Deixe as pessoas verem que você está sendo abençoado, e aí você então reporta-se a Deus, porque a Ele a honra e a glória, toda honra e toda glória. Todos verão então que você está sendo abençoado, mas não faça publicidade disso. Então veja aqui ainda, continuando em Ezequias. Então o profeta Isaías, aquele que conduz a palavra de Deus, veio ao rei Ezequias e lhe disse: que foi que aqueles homens disseram e de onde vieram a ti? E disse Ezequias: de uma terra remota vieram a mim, da Babilônia. E disse ele: que foi que viram em tua casa? E disse Ezequias: viram tudo quanto há em minha casa, coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu deixasse de lhes mostrar. Exibindo-se, né? Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor dos exércitos. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com o que entesouraram teus pais e até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. E dos teus filhos que procederem de ti, e tu gerares, tornarão para que sejam eunucos no palácio, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor que disseste. Disse mais: porque haverá paz e verdade em meus dias. Não ouviu mais a palavra do Senhor, estava tão cheio de soberba que zombou do profeta, e o profeta representava a palavra de Deus, representava o assim diz o Senhor. Ele zombou, mas vejam que aqui foi outro comportamento dos discípulos, João, Tiago e Pedro. Então guardaram o que viram e ouviram, somente para si. Durante aquele tempo não compartilharam com ninguém o que acontecera. Faça isso, meu irmão. Faça isso, minha irmã. Faça isso sempre. Aquilo que ainda não veio a público, trazido por Deus, não faça publicidade dele. Guarde em seu coração e vá cumprindo as etapas e esperando no Senhor as etapas. Vá acompanhando, porque haverá um dia em que o Senhor fará publicidade em sua própria vida e todos se regozijarão com o que o Senhor está fazendo em você e através de você. Veja aqui o que está em Provérbios 13:3. O que guarda a sua boca conserva a sua alma. O que guarda a sua boca conserva a sua vida, mas o que muito abre os lábios tem perturbação. Os tagarelas têm perturbação. E mais ainda aqui em Tiago está escrito:
Sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir. Ouviu, eles guardaram o que ouviram, e o que viram e ouviram, guardaram para si. Eles guardaram. Sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar. Eles não falaram, durante aquele tempo não compartilharam com ninguém o que acontecera. Sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Veja, humilha-te debaixo da potente mão de Deus e Ele te exaltará no tempo oportuno. Não dê com a língua nos dentes. E você vê que no tempo oportuno o Senhor o exaltará. Que Deus os abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.